Era uma noite abafada, típica do verão brasileiro. O bairro ainda estava movimentado, com crianças jogando bola na rua e vizinhos conversando na calçada. Mas, em uma das esquinas, um homem caminhava devagar, segurando a barriga com uma das mãos e a marmita de alumínio com a outra. Seu nome não precisa ser dito. Basta saber que era um pedreiro, daqueles que passam o dia inteiro debaixo de sol, construindo prédios, casas, sustentando famílias inteiras com calos nas mãos. Naquela noite, ele sentia dores fortes, diferentes das habituais dores de quem trabalha duro. Decidiu procurar ajuda na UPA 24 horas, a mesma que ele já havia passado na frente tantas vezes, mas onde nunca imaginou que sua vida mudaria para sempre. Ao entrar, o contraste foi imediato. Da rua quente e barulhenta, para o ar frio do ar-condicionado quebrado, misturado com o cheiro de desinfetante barato. A recepção estava cheia, mães com crianças febris, idosos cansados, jovens feridos em brigas de bar. Cenas comuns em qualquer UPA brasileira. Ele se aproximou do balcão. A atendente, sem levantar muitos olhos, perguntou nome, idade, sintomas. Registrou os dados e entregou a pulseira de atendimento, aquela simples pulseirinha plástica, que parecia inofensiva. Mas, naquela noite, seria a última prova de que ele realmente esteve ali. Enquanto aguardava ser chamado, ajeitou-se em uma cadeira de plástico quebrada. Ainda vestia a roupa de obra, a calça manchada de cimento, a camiseta já gasta, e nos pés, a botina velha que tanto o acompanhava. Alguns pacientes olharam de lado, talvez incomodados com o cheiro de poeira de construção. Mas ninguém imaginava que estavam testemunhando os últimos minutos de liberdade daquele homem. Quando finalmente seu nome foi chamado, levantou-se devagar. Um enfermeiro o conduziu por um corredor estreito, iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando, fazendo o ambiente parecer ainda mais sombrio. Ela disse, com voz calma: "Vamos fazer alguns exames. É rápido, não se preocupe." Foram as últimas palavras ouvidas dele dentro daquela UPA. A porta se fechou. O som dos passos dele ecoou pelo corredor, misturado ao barulho distante de uma maca sendo empurrada, de um bebê chorando na recepção, de vozes abafadas atrás das paredes. E, a partir daquele instante, o pedreiro deixou de ser apenas mais um paciente. Passou a ser o centro de um mistério que atravessaria décadas. Do lado de fora, na recepção, ninguém estranhou a demora. Afinal, em qualquer UPA, esperar horas é normal. Mas naquela noite, a espera não teria fim. As primeiras horas após a entrada do pedreiro na UPA pareciam comuns. Do lado de fora, a recepção continuava cheia. Televisores antigos passavam programas populares, com a imagem em preto e branco mal sintonizada. Crianças corriam pelo corredor, enquanto mães pediam paciência. A noite seguia seu curso, com barulho de ambulâncias chegando, portas batendo, enfermeiros apressados. Mas, quando a família chegou para saber notícias, algo estranho começou a acontecer. A irmã do pedreiro foi até a recepção e pediu informações. A funcionária digitou o nome dele no sistema. O silêncio que se seguiu foi perturbador. A tela mostrava apenas a entrada registrada. Nada além disso. Nenhum exame, nenhuma transferência, nenhuma anotação médica. "Deve estar em observação, senhora, aguarde só mais um pouco." Foi a resposta seca da atendente. A irmã insistiu. "Mas ele não tem documento de alta, não saiu daqui." "Onde ele está?" A atendente, nervosa, desviou o olhar. Pediu que a família falasse com a equipe de enfermagem. Foi quando começaram os desencontros. Um enfermeiro disse que ele havia sido encaminhado para o raio-x. Outro afirmou que tinha sido transferido para outro setor. Mas nenhum sabia indicar exatamente onde. A família começou a andar pelos corredores. Encontraram maçãs, pacientes gemendo de dor, médicos apressados, com mais nenhum sinal do pedreiro. Chamavam pelo nome dele em voz alta. Alguns pacientes olhavam com curiosidade.
Outros apenas balançavam a cabeça, sem entender. O tempo passava. Meia-noite. 1 da manhã. Nada. Quando pressionaram a coordenação da UPA, receberam uma resposta absurda. Talvez ele tenha ido embora sozinho. Mas como? Sem documentos, sem alta médica, sem avisar ninguém? Ainda por cima, ele havia chegado passando mal. A versão não fazia sentido. Desesperada, a mãe pediu para ver as câmeras de segurança. A resposta foi imediata. As imagens não estão disponíveis no momento. O sistema está em manutenção. Era coincidência demais. Enquanto isso, no bairro, boatos começavam a circular. Um vizinho, que já havia perdido um parente em circunstâncias parecidas, sussurrou no ouvido da família. Aqui dentro rola coisa errada. Já ouvi falar de gente que entrou e nunca mais saiu. Dizem que tem esquema pesado de venda de órgãos. As palavras caíram como pedra no peito da mãe. Mas ninguém podia provar nada. Dentro da UPA, o clima ficava cada vez mais estranho. Enfermeiras evitavam responder perguntas. Médicos desviavam o olhar. Seguranças acompanhavam de perto cada movimento da família, como se quisessem impedir que eles descobrissem algo. Naquela madrugada, enquanto o bairro inteiro dormia, a família caminhava em círculos dentro da UPA, tentando encontrar pistas do pedreiro. Mas era como se ele tivesse sido engolido pelo prédio. Uma presença que todos sabiam que entrou, mas que, de repente, deixou de existir nos registros. O que restava era apenas a pulseira de atendimento, aquela pequena tira de plástico, agora solitária, como última prova de que o pedreiro esteve ali. A partir daquela noite, a UPA deixou de ser apenas um local de socorro. Transformou-se em cenário de um dos maiores mistérios que a comunidade jamais esqueceria. Aquela madrugada foi apenas o início de uma longa peregrinação da família. Com a recusa da UPA em fornecer informações, eles decidiram não descansar. Saíram pelas ruas do bairro colando cartazes improvisados com a foto do pedreiro, xerocada em papel simples, escrita à caneta "desaparecido", visto pela última vez na UPA do bairro. Nos primeiros dias, a esperança ainda era grande. A mãe batia de porta em porta perguntando: "Você viu meu filho? Ele não saiu da UPA, ninguém sabe para onde foi." Alguns vizinhos ofereciam café, outros apenas silêncio constrangido. E, aos poucos, o boato crescia, mais um que sumiu dentro da UPA. A polícia entra em cena. A família foi até a delegacia registrar ocorrência. O delegado ouviu com desinteresse. Era apenas mais um desaparecido, entre tantos que chegavam todo dia. Talvez ele tenha fugido por vontade própria. Vocês já pensaram nisso? A frieza da resposta caiu como soco no estômago. Mesmo assim, 2 investigadores foram até a UPA. Falaram com funcionários, pediram relatórios. Mas, novamente, as contradições. Um disse que o pedreiro foi levado para exame. Outro disse que ele teria sido liberado. Nenhum documento confirmava nada. As câmeras de segurança, mais uma vez, não estavam funcionando naquela noite. A investigação já nascia morrendo. Os corredores vigiados. A família, inconformada, começou a frequentar a UPA todos os dias. Sentavam na recepção, perguntavam por ele, circulavam pelos corredores. Mas logo notaram algo estranho. Seguranças os seguiam de perto. Enfermeiros cochichavam quando eles passavam. E médicos evitavam contato visual. Era como se todo mundo ali soubesse de algo. Mas ninguém tivesse coragem de falar. O bairro se agita. No bairro, o caso virou assunto principal. Na padaria, no bar, na fila do ônibus. Alguns lembravam de histórias antigas. Um primo meu também sumiu depois de dar entrada na UPA. Dizem que tem esquema de órgãos, que pegam os pobres porque ninguém procura.
A teoria do tráfico de órgãos começou a se espalhar como fogo. E, embora parecesse absurda, cada detalhe não explicado tornava a versão mais crível. A dor da família. A mãe do pedreiro não aceitava o silêncio. Passava horas na porta da UPA, sentada em um banquinho, olhando para dentro como se esperasse vê-lo sair a qualquer momento. Às vezes rezava alto, pedindo a Deus que devolvesse seu filho. Outras vezes, gritava: "Vocês esconderam ele aqui dentro! Devolvam meu menino!" Mas as portas continuavam fechadas. E os funcionários, indiferentes. O desespero se torna rotina. Sem respostas da polícia, sem apoio das autoridades, a família decidiu agir por conta própria. Rodaram hospitais da região, perguntaram em delegacias vizinhas, procuraram até em abrigos. Nada. Era como se o pedreiro tivesse sido apagado da face da terra. Enquanto isso, dentro da UPA, tudo seguia normal. Pacientes entrando, pacientes saindo. Mas, para a família, aquele lugar nunca mais seria o mesmo. Cada corredor, cada porta fechada, cada luz piscando trazia uma lembrança cruel. O filho, o irmão, o pai de família que entrou ali de uniforme de obra e nunca mais saiu. Os primeiros meses foram de pura insistência. Todos os dias, a família aparecia na porta da UPA, perguntava pelos médicos, pressionava funcionários. Mas, com o tempo, a rotina de negações foi transformando a dor em silêncio. Era como se o desaparecimento tivesse sido engolido pelo próprio sistema. A polícia arquivou o caso. O boletim de ocorrência ficou esquecido em uma gaveta de delegacia. As visitas à UPA, que antes causavam alvoroço, passaram a ser tratadas com indiferença. Funcionários já nem se incomodavam em repetir a frase: "Não temos registro." A família se recusava a esquecer. A mãe, principalmente. Todos os domingos, ela ia até a calçada da UPA com uma vela na mão. Sentava-se no mesmo banquinho de madeira, olhava para dentro e rezava. Alguns motoristas que passavam diminuíam a velocidade, olhavam pela janela, e seguiam adiante. O gesto dela se transformou em símbolo da dor. O bairro e a lenda urbana. Com o passar dos anos, o caso deixou de ser apenas uma tragédia familiar. Virou lenda urbana no bairro. Crianças cresceram ouvindo dos mais velhos: "Não entra nessa UPA à noite. Teve um pedreiro que entrou e nunca mais saiu." Jovens evitavam passar pela frente depois do trabalho. Moradores diziam sentir calafrios ao olhar para os corredores iluminados pelas lâmpadas verdes e brancas. Alguns juravam ter visto vultos pelas janelas. Outros contavam que ouviam barulhos estranhos à noite, como correntes arrastando dentro do prédio. A UPA deixou de ser apenas uma unidade de pronto atendimento. Virou sinônimo de medo. As marcas do tempo. Os anos foram cruéis com a família. Alguns parentes mais velhos morreram sem nunca saber o que aconteceu. As crianças que eram pequenas quando ele sumiu já estavam adultas, mas ainda repetiam a história. A cada aniversário, a ausência do pedreiro era lembrada em silêncio. Bolos simples eram colocados sobre a mesa, e sempre alguém dizia: "Se ele estivesse aqui, estaria soprando as velas agora." Era como viver com uma ferida aberta que nunca cicatriza. O silêncio oficial. Enquanto o bairro alimentava teorias, as autoridades permaneciam em silêncio. Nenhuma nova investigação foi aberta. Nenhum relatório apareceu. O Ministério da Saúde nunca se pronunciou. E o hospital, ao longo dos anos, foi reformado em algumas áreas, mas sem jamais tocar no assunto. O silêncio, nesse caso, era mais pesado que qualquer resposta. Porque a ausência de explicação não apenas alimentava a dor da família, mas também reforçava a sensação de que havia algo a esconder. A ferida coletiva. 2 décadas depois, o caso já não era apenas da família. Era da cidade. Uma lembrança constante de que a vida dos pobres, no Brasil,
pode simplesmente desaparecer sem deixar rastro. O pedreiro virou símbolo de descaso. Um trabalhador que passou a vida inteira debaixo do sol, carregando sacos de cimento, levantando casas para outros, e que foi apagado sem explicação dentro do lugar que deveria salvar vidas. E, enquanto as paredes da UPA continuavam recebendo novos pacientes, um segredo permanecia preso atrás delas. Um segredo que todos sabiam existir, mas ninguém tinha coragem de enfrentar. O silêncio dos anos não matou a memória. Pelo contrário, transformou o caso em um fantasma vivo, que assombrava o bairro a cada olhar para aquelas paredes frias e brancas. 2 décadas haviam se passado. O bairro já não era o mesmo. As ruas ganharam novos comércios, prédios mais altos, e os rostos antigos foram sendo substituídos por gerações mais novas. Mas a UPA continuava ali, de pé, com suas paredes esbranquiçadas pelo tempo e pelas infiltrações. Para muitos, era apenas mais um prédio público, para outros, era um lugar de assombro, carregado por um mistério não resolvido. Foi durante uma reforma de rotina que o silêncio guardado por 20 anos começou a se quebrar. A obra na UPA. Operários haviam sido contratados para ampliar uma das alas antigas, que sofria com rachaduras e infiltrações. O martelo ecoava pelos corredores, o pó de cimento se espalhava pelo ar. Era irônico, homens da construção civil, os mesmos que erguiam paredes todos os dias, seriam agora os responsáveis por derrubar uma parede que escondia mais do que tijolos. Um dos trabalhadores estranhou o desenho da estrutura. Atrás de uma parede mais grossa que o normal, parecia haver um espaço oco. Curioso, chamou o encarregado. Com a marreta, começaram a quebrar os blocos de concreto. E, conforme os pedaços caíam, um ar pesado e abafado escapava do espaço escondido. O cheiro foi o primeiro sinal. Um odor insuportável, diferente de mofo ou infiltração. Era o cheiro da morte. A descoberta. Quando finalmente abriram um buraco grande o suficiente, a luz do corredor entrou e revelou o segredo. Ali, em um espaço claustrofóbico, estava o que restava de um corpo humano. Vestia calça de pedreiro, botas gastas pelo tempo, e ainda trazia, em um dos braços, uma pulseira plástica da UPA amarelada, mais legível. Não havia mais dúvida. Era o pedreiro que havia desaparecido 20 anos antes, na mesma noite em que entrou para buscar atendimento. Os operários recuaram horrorizados. Alguns passaram mal. Outros ficaram em silêncio, chocados. Chamaram imediatamente a direção da UPA, que, sem alternativa, precisou acionar a polícia. O choque da notícia. Em poucas horas, a descoberta correu pelo bairro. Encontraram o corpo dentro da UPA. A frase se espalhava de boca em boca, em padarias, bares, paradas de ônibus. Jornais locais estamparam a manchete. Pedreiro desaparecido há 20 anos é encontrado dentro da UPA em sala lacrada. A família foi chamada para reconhecimento. Diante dos restos mortais, não havia muito o que dizer. O tempo havia levado quase tudo. Mas as botas de obra, a calça de cimento e, principalmente, a pulseira de atendimento eram provas incontestáveis. A mãe, já idosa, chorou em silêncio. 2 décadas de espera terminaram ali, diante de ossos escondidos atrás de uma parede. Não era a resposta que queria. Mas, ao menos, era a confirmação de que nunca esteve errada. A revolta. A comoção tomou conta da comunidade. Como era possível que um corpo tivesse ficado tanto tempo escondido dentro da UPA, sem que ninguém notasse? Como ninguém percebeu o cheiro, as infiltrações, os sinais? E, mais perturbador, quem foi o responsável por lacrar aquele espaço? As autoridades prometeram investigação. Peritos recolheram o material, tiraram fotos, coletaram amostras. Mas, como sempre, os laudos vieram inconclusivos. A causa da morte não pôde ser determinada. Era tarde demais. O enterro. Dias depois, a família finalmente pôde realizar o enterro.
foi uma cerimônia simples, acompanhada por vizinhos e conhecidos. No caixão, coberto de flores humildes, estava mais do que restos mortais. Estava o peso de 20 anos de silêncio. Cada pá de terra jogada sobre o caixão parecia carregar uma pergunta sem resposta. Quem fez isso? E por quê? O mistério aumenta. A revelação do corpo não trouxe paz. Pelo contrário, reacendeu ainda mais o mistério. As perguntas que ecoaram no bairro se multiplicaram. Será que o pedreiro foi vítima de um erro médico encoberto? Será que havia, de fato, um esquema de venda de órgãos dentro da UPA? Ou será que a verdade era ainda mais sombria, escondida atrás da indiferença e da corrupção? Uma coisa era certa: o corpo havia sido encontrado. Mas a verdade continuava enterrada, não no cemitério, mas dentro das paredes de um prédio público que deveria salvar vidas. A descoberta do corpo deveria trazer alívio. Mas, na prática, trouxe apenas mais dor e um vazio ainda maior. Porque o corpo foi encontrado, sim. Mas as respostas continuavam escondidas atrás de muros de silêncio. O laudo inconclusivo. A perícia trabalhou por semanas. Restos foram recolhidos, amostras enviadas a laboratórios. E quando o laudo oficial chegou, foi direto. Causa da morte indeterminada devido ao avançado estado de decomposição. Nada além disso. Nenhuma pista de violência. Nenhuma indicação de envenenamento, de acidente, de sufocamento. Era como se 20 anos de espera se resumissem a uma frase seca, sem alma. A UPA e o silêncio. A administração da UPA divulgou uma nota curta. Dizia lamentar a situação, se solidarizar com a família e aguardar o trabalho da polícia. Nada além de palavras vazias. Nenhuma explicação sobre como um corpo poderia ficar escondido atrás de uma parede lacrada, dentro de um prédio público, por 2 décadas. Funcionários foram questionados. Alguns diziam nunca ter ouvido falar daquela sala. Outros afirmavam que o espaço era um depósito antigo, fechado por reformas. Mas ninguém soube explicar como, nem por que, um corpo parou ali dentro. A revolta da comunidade. O bairro não ficou em silêncio. Moradores se reuniram em frente à UPA, fizeram vigílias com velas, exigiram justiça. Cartazes foram erguidos. Queremos respostas. Pedreiro não é descartável. Mas, com o tempo, o movimento se enfraqueceu. Como sempre, a rotina engoliu a indignação. Aos poucos, as velas foram apagando. E o prédio voltou a funcionar normalmente, recebendo pacientes como se nada tivesse acontecido. As perguntas sem resposta. Como o corpo foi parar ali? Quem lacrou aquela parede? Por quê, durante 20 anos, ninguém nunca desconfiou? Foram feitas centenas de perguntas, mas nenhuma resposta veio. E, nesse silêncio, as teorias floresceram. Alguns acreditavam em erro médico encoberto. Outros tinham certeza era coisa de tráfico de órgãos. Para muitos, o pedreiro foi vítima de um sistema corrupto, que escolheu esconder em vez de assumir a verdade. O peso para a família. A família finalmente pôde enterrar o pedreiro. Mas não conseguiu enterrar a dor. Cada punhado de terra sobre o caixão parecia trazer de volta as mesmas dúvidas. No rosto da mãe, já marcada pelo tempo, havia lágrimas, mas também revolta. Ela sabia, no fundo, que a verdade nunca seria contada. A ferida coletiva. O caso deixou de ser apenas uma tragédia familiar. Virou símbolo de algo maior: o abandono, a negligência, o descaso com o trabalhador brasileiro. Um pedreiro que passou a vida inteira erguendo paredes para outros. E terminou escondido atrás de uma parede, dentro de uma UPA que deveria ter cuidado dele. O verdadeiro terror. O mais perturbador não foi o corpo encontrado. Foi a ausência de explicações. Porque quando o Estado se cala, quando as instituições se fecham, o que sobra é apenas medo e desconfiança. E,
no fundo, todos sabiam, se isso aconteceu uma vez, poderia acontecer de novo. Talvez já tivesse acontecido muitas outras vezes. E assim, o mistério permaneceu. O pedreiro foi enterrado. Mas a verdade continuou trancada, como um fantasma preso nas paredes da UPA. O corpo foi encontrado. Mas a ausência de respostas oficiais abriu espaço para algo ainda mais inquietante: as teorias. No bairro, nas rodas de conversa, nas filas de ônibus, nos bares, cada um tinha sua versão do que realmente aconteceu com o pedreiro. E, sem explicações concretas, todas as hipóteses pareciam possíveis. Teoria 1: o erro médico encoberto. A primeira e mais falada foi a do erro médico. Para muitos, o pedreiro teria morrido durante um procedimento simples. Talvez um medicamento errado, uma aplicação descuidada, uma falha em um exame. E, em vez de assumirem a responsabilidade, funcionários teriam escondido o corpo às pressas. A parede lacrada seria a solução improvisada para um erro que poderia custar processos e manchetes. Mas essa teoria esbarrava em um ponto. Será que tanta gente teria ficado em silêncio por 20 anos? Médicos, enfermeiros, seguranças, administradores, todos cúmplices? Teoria 2: o tráfico de órgãos. A mais sombria de todas ganhou força nas ruas: tráfico de órgãos. A ideia não era nova. Em várias partes do Brasil, histórias de desaparecidos alimentaram boatos de que hospitais públicos serviam como fachada para esquemas criminosos. Para quem acreditava nessa versão, o pedreiro foi escolhido por ser pobre, sem contatos influentes, e, portanto, um alvo fácil. Segundo essa teoria, sua morte não foi acidente. Ele teria sido retirado à força, levado para salas escondidas, e seus órgãos vendidos no mercado clandestino. A pulseira ainda presa ao braço seria o detalhe macabro que provava que ele não chegou a sair nem para registro de alta. Teoria 3: vingança pessoal. Havia também os que falavam em vingança. O pedreiro, homem de obra, talvez tivesse desentendimentos no passado. Um inimigo, um desafeto, alguém que encontrou a chance perfeita de eliminá-lo. E, dentro de uma UPA mal iluminada, cheia de corredores e portas, seria o local perfeito para sumir com alguém sem deixar rastros. Essa hipótese, embora menos popular, ainda rondava o imaginário de alguns moradores. Alguém usou a UPA como cenário para se livrar dele, diziam. Teoria 4: experimentos clandestinos. A teoria mais assustadora era também a mais difícil de acreditar. Alguns juravam que, nos anos 90 e 2000, certas UPAs e hospitais recebiam verbas suspeitas para testes experimentais. Medicamentos, vacinas, procedimentos arriscados. Para quem defendia essa visão, o pedreiro teria sido vítima de algo que nunca poderia ser admitido. E, quando o resultado deu errado, esconder foi a única opção. Teoria 5: a UPA como fachada. Por fim, a versão mais conspiratória, a de que aquela UPA nunca foi apenas uma unidade de saúde. Seria fachada para esquemas de corrupção, de desvio de recursos, de atividades criminosas. E o pedreiro teria sido apenas mais uma vítima que acabou no lugar errado, na hora errada. Sua morte, nesse cenário, não seria apenas um acidente, mas sim uma engrenagem de um sistema muito maior e mais sombrio. O poder do silêncio. Todas essas teorias tinham algo em comum: nasceram do silêncio. Porque quando autoridades não explicam, quando documentos desaparecem, quando câmeras param de funcionar, o vazio é preenchido pela imaginação popular. E, no Brasil, onde a desconfiança com instituições é quase automática, essas teorias encontram terreno fértil. Até hoje, ninguém pode dizer qual delas é a verdadeira. Talvez todas estejam erradas. Talvez todas tenham um pouco de verdade. Mas, enquanto as respostas não vierem, o caso do pedreiro continuará a ser contado não como uma história resolvida, mas como um mistério que só aumenta com o tempo. 20 anos. 2 décadas de silêncio, dor e descaso. Tudo para, no fim,
revelar um corpo atrás de uma parede ou mais nenhuma verdade clara sobre como ele foi parar ali. O pedreiro foi encontrado. Mas as perguntas continuam vivas, ecoando em cada corredor daquela UPA. Quem o colocou ali? Por que esconderam? E quantos mais podem ter desaparecido sem deixar rastro? A família e o luto inacabado. A família enterrou seus restos mortais, finalmente com uma lápide para visitar. Mas não enterrou as dúvidas. O caixão desceu à terra, mas o peso da injustiça permaneceu sobre os ombros de cada um. A mãe, já idosa, chorava e dizia: Não foi Deus que levou meu filho, foram eles que esconderam a verdade. Era um luto sem alívio, uma ferida que nunca cicatrizou. O bairro e a memória. No bairro, a história virou quase uma lenda urbana. Crianças que não eram nem nascidas na época cresceram ouvindo. Aqui perto tem uma UPA onde sumiu um pedreiro e acharam ele 20 anos depois dentro da parede. O prédio continuou funcionando. Pacientes entravam e saíam todos os dias, como se nada tivesse acontecido. Mas, para quem conhecia a história, cada visita era acompanhada de um arrepio. Alguns moradores ainda evitam passar na frente à noite. Dizem que as lâmpadas verdes do corredor brilham diferente, como se guardassem segredos. A ferida coletiva. Essa não foi apenas a história de um homem. Foi o retrato de um Brasil onde a vida do trabalhador pobre pode ser descartada sem consequências. Um pedreiro que passou anos levantando paredes para outros. E terminou sendo escondido atrás de uma parede que o calou por 2 décadas. E esse é o verdadeiro terror, não o corpo encontrado, mas o silêncio das instituições. O descaso das autoridades. A indiferença de quem deveria buscar a verdade. A reflexão que fica. Se até em uma UPA, o local onde o povo mais simples busca socorro, a vida pode desaparecer assim, quem realmente está protegido? Quantos outros casos como esse permanecem enterrados, escondidos em corredores, em arquivos, em gavetas esquecidas? Quantos nomes ficaram apenas no vazio de um registro incompleto? A história do pedreiro mostra que o medo não está apenas nas ruas escuras ou nos becos abandonados. O medo pode estar também nas paredes de lugares que deveriam significar esperança. O silêncio eterno. Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez o segredo tenha morrido junto com aqueles que participaram do crime. Talvez os documentos que explicavam tudo tenham sido queimados, rasgados, apagados. Mas uma coisa é certa, o mistério permanece. E continuará sendo contado nas esquinas, nas conversas baixas, nos olhares desconfiados. Porque histórias como essa nunca morrem. Elas ficam vivas na memória coletiva, como cicatrizes abertas que o tempo não apaga. O pedreiro desapareceu na noite em que buscou socorro. E, 20 anos depois, foi encontrado onde ninguém deveria estar. Trancado, calado, apagado atrás das paredes de uma UPA. E assim, a reflexão final se impõe. Se até os lugares de cura escondem segredos de morte, a quem realmente podemos confiar a nossa vida?